Olá, seja muito bem-vindo ao canal, bem-vindo à playlist Príncipes Reais, bem-vindo à história de Vitório Emanuele Alberto, Carlo Teodoro Humberto Bonifácio Amadeu Damiano Bernardino Genaro Maria de Savoia, príncipe de Nápoles, duque de Savoia. Ele reivindicou durante muitos anos chefiar a Casa de Savoia, sendo pretendente ao extinto trono do Reino da Itália. Ele poderia ter sido rei se a monarquia não tivesse sido abolida em 1946 e obrigado a sua família a se exilar no arquipélago francês. E como ao noticiar sua recente morte, muita gente não sabia de quem se tratava e nem da sua vida tumultuada, trouxemos o vídeo para informar vocês. Agora, vamos dar uma pausa na nossa história para pedir a você um gesto de apoio e colaboração. Por favor, não saia daqui sem deixar sua inscrição, um like, comentário, podendo ser só um emoji que já nos ajuda muito. Torne-se membro, ajude a manter nosso canal. Temos adesões a partir de R$ 4,99 por mês, que para nós é muito significativo. Então vamos à nossa história de hoje. Vittorio Emanuele, em italiano, ou simplesmente Vitor Emanuel, nasceu em 12 de fevereiro de 1937 em Nápoles. Seu pai era Umberto, príncipe do Piemonte, que mais tarde se tornaria o último rei da Itália, como Humberto II, e sua mãe era a princesa Marie José da Bélgica. Quando Humberto II deixou a Itália, depois que a monarquia foi abolida em 1946 pelo referendo institucional italiano, os membros restantes da Casa de Savoia passaram a viver no exílio, principalmente na Suíça e na Riviera Portuguesa. Embora o ex-rei Vítor Emanuel III, avô de Vittorio Emanuele, tenha ido viver no Egito até a sua morte em 1947. Após a separação do ex-rei e da ex-rainha exilados, Vittorio Emanuele viveu com sua mãe em uma propriedade na Suíça, estudou nos colégios mais exclusivos de Genebra e na juventude tinha 3 paixões: armas, máquinas e mulheres. Já adulto, Vittorio Emanuele e sua família viveram seus últimos anos residindo em Genebra. Vittorio Emanuele se declarou unilateralmente rei da Itália em 15 de dezembro de 1969. Sob seus poderes assumidos como rei da Itália, Vittorio Emanuele conferiu o título de Duquesa de Sant'Anna de Valdieri a sua então noiva Marina Doria. Ela é uma ex-esquiadora aquática suíça, competiu 3 vezes no Campeonato Mundial de Esqui Aquático, ganhando medalhas de ouro em 1955 e em 1957. Ganhou o título geral no Campeonato Europeu de Esqui Aquático consecutivamente de 1953 a 1956 e ganhou 5 títulos nacionais suíços. E também o coração do pretenso rei. Ela foi introduzida no Hall da Fama da Federação Internacional de Esqui Aquático em 1991. Depois de um relacionamento de 11 anos, Vittorio Emanuele se casou com Marina Doria em Teherã, em 7 de outubro de 1971, por ocasião da celebração de 2.500 anos do Império Persa. Vittorio Emanuele trabalhou como banqueiro, tendo sido acusado há alguns anos de trabalhar ilegalmente com venda de armas. Ele tem um filho, o príncipe Emanuel Filiberto de Savoia, príncipe de Veneza, nascido em 22 de junho de 1972. Como filho de Vittorio Emanuele de Savoia,
Seu filho é o único neto masculino de Humberto II. Sobre sua posição real, ele argumentava que, ao concordar em se submeter a um referendo sobre seu lugar como chefe de Estado, seu pai abdicou. Vittorio Emanuele tomou essa ação depois que seu pai supostamente pediu a Amadeu V, duque de Aosta, para visitá-lo em Portugal e nomeá-lo como seu herdeiro. Viveu uma vida rodeada de processos judiciais, riqueza, luxo e escândalos. Dentre as muitas acusações que pairaram sobre sua vida, o porte ilegal de armas e um enriquecimento nada explicável foram uma constante. Mas o pior de seus delitos ainda estaria por vir. Na noite de 17 de agosto ou na manhã de 18 de agosto de 1978, não sabemos a data precisa, na ilha de Cavalo, que fica na costa sul da Córcega, Vittorio Emanuele descobriu que a borracha de seu iate tinha sido levada e presa a um outro barco. Armado com um rifle, ele tentou embarcar no iate vizinho. Tendo obtido êxito, ele atirou em um passageiro que havia acordado. O tiro errou o passageiro, mas feriu mortalmente Dick Hammer, um passageiro dormindo no convés de outro iate adjacente. O príncipe admitiu a responsabilidade civil pela morte em uma carta datada de 28 de agosto de 1978. Dick Hammer morreu de seus ferimentos em 7 de dezembro de 1978 e Vittorio Emanuele foi preso. O rapaz atingido tinha 19 anos quando foi vitimado pelo príncipe. Em 11 de outubro de 1989, Vittorio Emanuele foi indiciado sob a acusação de infligir ferimentos letais e posse de uma arma perigosa. No entanto, em 18 de novembro de 1991, após 13 anos de processos legais, o Tribunal de Paris o absolveu da acusação pela morte do rapaz, considerando-o culpado apenas de posse não autorizada de arma. Ele recebeu uma sentença de prisão de 6 meses, que foi automaticamente suspensa. Quando encarcerado, em junho de 2006, sob acusações desconexas de corrupção, Vittorio Emanuele acabou sendo gravado em um vídeo em que admitia, abre aspas, eu estava errado, mas devo dizer que os enganei, fecha aspas, se referindo aos juízes franceses. Ele falava da morte de Dick Hammer. Brigitte, sua irmã, pediu para que Vittorio Emanuele fosse julgado novamente na Itália por matar o seu irmão e empreendeu uma longa luta legal para obter o vídeo completo. Ela afirmou: o que para nós é uma confissão, é uma jactância para ele. Ele ri do fato de ter matado um menino. Vittorio Emanuele fez lobby no parlamento da Itália ao longo de anos em que a lei que proibia seu retorno estava em vigor, para poder retornar à sua terra natal após 56 anos de exílio. Em 1999, ele entrou com um processo no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no qual o príncipe acusou que seu longo exílio violou seus direitos humanos. Em setembro de 2001, o tribunal decidiu realizar uma audiência sobre o caso em uma data posterior. Para conseguir um retorno à sua terra natal, ele renunciou a qualquer reivindicação ao extinto trono da Itália. Assegurou publicamente ao governo italiano que a nação e as propriedades da coroa, confiscadas pelo Estado em 1946, não pertenciam mais à Casa de Savoia. Abre aspas.
Nesta questão, não temos nenhuma reivindicação sobre as joias da coroa, não temos nada na Itália e não estamos pedindo nada. Fecha aspas. Em fevereiro de 2002, Vittorio Emanuele e seu filho Emanuele Filiberto escreveram uma carta assinada, publicada através de um escritório de advocacia, na qual expressaram formalmente sua lealdade à Constituição italiana. Em 23 de outubro de 2002, a disposição da Constituição que proibia aos membros do sexo masculino da antiga Casa Real de retornar à Itália foi revogada. Como parte de um acordo com o governo, Vittorio Emanuele assinou um acordo renunciando a todas as reivindicações ao extinto trono e reconhecendo a República da Itália como um governo legal. Vittorio Emanuele foi autorizado a reentrar no país em 10 de novembro de 2002. Em 23 de dezembro de 2002, ele fez sua primeira viagem para casa em mais de meio século. A recepção dos Savoias foi mista. A maioria das pessoas era indiferente a eles, alguns hostis e alguns solidários. Na visita de um dia, ele, sua esposa e seu filho tiveram uma audiência de 20 minutos com o Papa João Paulo II no Vaticano. Em 7 de julho de 2006, o parente e rival dinástico de Vittorio Emanuele, Amadeu, quinto duque de Aosta, declarou-se o chefe da Casa de Savoia e Duque de Savoia, alegando que Vittorio Emanuele havia perdido seus direitos dinásticos quando se casou sem a permissão de Humberto II em 1971. Amadeu recebeu o apoio do presidente do Conselho dos Senadores do Reino, Vittorio Emanuele, e seu filho solicitaram uma liminar judicial para proibir Amadeu de usar o título de Duque de Savoia. Em fevereiro de 2010, o Tribunal de Arezzo decidiu que o Duque de Aosta e seu filho deviam pagar danos no total de 50 mil euros a seus primos e deixar de usar o sobrenome Savoia em vez de Savoia Aosta. No entanto, o veredito foi anulado em recursos, com o Tribunal de Segundo Recurso permitindo a Amadeu o uso do sobrenome na forma de Savoia e, adicionalmente, revogando a penalidade financeira originalmente imposta a ele. Em 2015, um julgamento judicial decidiu a favor do jornal que Vittorio havia processado por ter feito alegações por participação no caso da morte de Hammer. A jornalista responsável pela matéria era ninguém menos que Beatrice Borromeu, de quem temos vídeo por aqui também, que após a decisão da justiça, publicou em suas redes sociais a seguinte mensagem: ganhar um caso é sempre bom, mas contra Vítor Emanuele de Savoia o prazer é duplo. O que resultou em uma briga com seu filho Emanuel Filiberto via redes sociais. Outra polêmica envolvendo o pretenso herdeiro ao trono italiano ocorreu em 2003, quando Vittorio Emanuele disse que as leis antissemitas aprovadas sobre o regime de Mussolini não eram tão terríveis. Pressionado em 27 de janeiro de 2015, em uma carta publicada, Vittorio Emanuele viu-se obrigado a emitir um pedido de desculpas à população judaica da Itália, pedindo perdão à comunidade judaica italiana e declarando que foi um erro para a família real italiana ter assinado as leis raciais de 1938. Em 16 de junho de 2006, Vittorio Emanuele foi preso em Varena e preso em Potenza sob as acusações de corrupção e do recrutamento ilegal de mulheres para clientes de um cassino.
Depois de vários dias, Vittorio Emanuele foi libertado e colocado em prisão domiciliar. Ele foi libertado da prisão domiciliar em 20 de julho de 2006, mas teve que ficar dentro das fronteiras da Itália. Vittorio Emanuele foi mais uma vez absolvido de todas as acusações nos anos de 2007 e 2010. Em 2007, Vittorio Emanuele e seu filho, Emanuele Filiberto, solicitaram formalmente que o Estado pagasse danos financeiros de 260 milhões de euros e iniciasse a restituição total de todas as propriedades e pertences que haviam sido confiscadas da Casa Real após a abolição da monarquia. As reivindicações de danos financeiros é baseado em ter sofrido injustiça moral durante o exílio. O governo italiano rejeitou o pedido e, em resposta, indicou que pode buscar indenização por queixas históricas. Em junho de 2023, seu filho Emanuele Filiberto, príncipe de Veneza, anunciou sua intenção de abdicar de sua reivindicação ao trono em favor de sua filha, a princesa Vitória de Saboia. Na Netflix, O Príncipe que Nunca Foi Rei, um documentário, mergulha na sombria realidade do crime de alto escalão, apresentando aos espectadores uma visão única do passado de uma das famílias reais mais antigas da Europa. Eterno príncipe herdeiro de um trono que dificilmente voltará a existir, a sua história nada tem de encantada. Pelo contrário, acumula polêmicas que fariam tremer qualquer casa real. Mesmo sem trono, Vittorio Emanuele foi um príncipe muito pouco exemplar. Vittorio Emanuele de Saboia, filho de Humberto II, o último rei da Itália, e de Maria José, morreu em Genebra aos 86 anos. O anúncio foi feito pela Casa de Savoia. Em nota emitida sobre o falecimento foi dito, abre aspas, às 7h05 dessa manhã, 3 de fevereiro de 2024, Sua Alteza Real Vítor Emanuel, Duque de Savoia e Príncipe de Nápoles, cercado por sua família, faleceu pacificamente em Genebra. Fecha aspas. No domingo, 11 de fevereiro de 2024, cerca de 300 pessoas se aglomeraram do lado de fora da Catedral Metropolitana de Turim, no norte da Itália, para a missa de corpo presente do príncipe Vittorio Emanuele. No interior da igreja, inaugurada em 1498, ficaram convidados ilustres como o príncipe de Mônaco Albert II e a rainha emérita da Espanha Sofia. A imprensa europeia compareceu em peso. Mas você sabe que aqui, a conclusão do vídeo é você que faz. O que você achou desse príncipe nada encantado e da sua vida cercada de processos e escapadas? Aguardo você nos nossos comentários.